A minha opinião sobre edição de vídeo usando o iPad. A primeira coisa que você tem que levar em consideração quando você pensa na possibilidade de usar um iPad no lugar de um notebook ou de um computador para fazer esse tipo de trabalho é saber se realmente você vai conseguir fazer tudo que você precisa só com o iPad. Eu tô há quase 6 meses usando o iPad no meu dia a dia e há pouco tempo eu comecei a usar ele de novo para editar. Se você acompanha o canal, você sabe que assim que eu comprei ele, a ideia era editar todos os vídeos curtos 100% no iPad, só que isso não aconteceu. Eu editei alguns no começo, mas depois eu acabei migrando o computador de volta, porque eu achei muito mais simples, eu achava, né, muito mais simples de fazer essa edição no PC do que no próprio iPad. Mas aí isso mudou depois que a Adobe lançou o Premiere para iPhone e iPad, mas não necessariamente pelo aplicativo, foi porque eu adaptei o meu uso para conseguir encaixar o workflow de edição dentro do iPad. E aí eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vejo muita gente abordando esse assunto aqui no YouTube, só que sempre comparando com o MacBook. E eu acho que a ideia da Apple nunca foi fazer um iPad próximo de um MacBook. Apesar do iPadOS 26 ser bem parecido, né, em relação ao macOS, principalmente com o semáforo, a barra de menu superior e algumas outras coisas, gerenciamento de arquivos, que é muito parecido com o Finder agora, mas eu acho que a ideia nunca foi ser uma versão do Mac, e sim ser um dispositivo a mais em relação ao Mac. Um intermediário, na verdade, em relação aos MacBooks e outros dispositivos. Por exemplo, ele está, obviamente, entre os iPhones e os Macs. Ele tem mais portabilidade que o MacBook, mas em contrapartida ele tem menos funções do que um MacBook. Então, você tem que saber dosar isso para ver se isso se encaixa no seu workflow ou não. E foi isso que eu fiz antes de comprar, né? Eu já tava com essa ideia, só que como eu falei, eu vi vários vídeos aqui do pessoal usando ele como se fosse um mini MacBook, usando principalmente com a capa teclado. E foi um dos acessórios principais que eu comprei assim que eu peguei o iPad. Só que isso, pra gente que edita vídeo, eu acho que não é a melhor opção, principalmente se tratando de tablet. Agora eu vou falar de tablet no geral e não só iPad, né? Porque como que ele funciona? Na verdade, o tablet, obviamente, ele é touch, né? Então você não precisa necessariamente de um mouse e de um teclado para poder editar nele, para poder funcionar. Claro que se você usar um software um pouco mais complexo, tipo um DaVinci, é interessante ter ali um mouse e um teclado, ou no caso do iPad uma capa teclado, mas não é 100% necessário. Mas voltando aqui, eu não recomendo a edição de vídeos muito complexos no iPad, porque a tela é muito pequena, e aí você pode falar, liga ele no monitor e você consegue editar. Só que se eu quisesse um monitor, eu tenho lá meu setup completo, o meu PC, e eu consigo editar vídeos complexos por lá. Então a ideia do iPad é ser portátil, você editar vídeo em tempo real, em algum evento, por exemplo, ou você vai viajar e não quer levar um notebook porque é muito pesado, você põe o iPad na mochila, ele não pesa quase nada, e aí você consegue fazer alguma coisa ali que precisar. Apesar dessa capa que eu comprei ser genérica, né, ela não é original da Apple, ela é boa, até hoje eu não tive problema nenhum, só que em relação à edição de vídeo, ela não é a melhor opção, porque apesar dele ficar parecido com o Mac, dele ficar com uma digitação muito mais fácil, por exemplo, se você for fazer um lettering no vídeo, é muito melhor você digitar pelo teclado do que digitar com o teclado virtual da tela, porque ocupa metade do espaço. Então, falando de maneira mais geral, ele serve muito bem para esse tipo de atividade, né? Se você for adicionar um texto no vídeo e tudo mais, se for editar alguma coisa
que precisa do teclado, é interessante, mas para edição de vídeo específico não é necessário. E foi isso que eu aprendi nesses últimos meses, que eu voltei a tentar editar pelo iPad e, como eu falei, voltei a editar pelo Premiere. E no Premiere é muito intuitivo, tanto no iPhone quanto no iPad, só que a questão de usar o iPad com a capa teclado para edição de vídeo no Premiere, eu não vejo muito sentido, porque na hora que você está editando, você clica ali na barra de espaço, ele dá play na timeline, assim como no Premiere de computador. Só que aqui ele não tem os atalhos de teclado que tem no Premiere de computador. Para você fazer um corte no Premiere, tanto do iPhone quanto do iPad, independente se você está usando mouse e teclado ou não, você tem que clicar no clipe que você quer, colocar a agulha no tempo que você quer cortar e clicar em dividir. Então você teria que fazer vários cliques. Se você estiver usando a capa teclado com o trackpad, vai demorar muito mais tempo você ficar mexendo no trackpad para ficar clicando nas ações do que você clicar direto na tela. Então, depois que eu entendi esse workflow de editar num tablet, e agora de novo falando, não necessariamente de um iPad, se você tiver aí um Galaxy Tab, um Xiaomi Pad e quiser editar vídeo, saiba que uma capa teclado não vai mudar praticamente nada no seu workflow de edição, porque a maioria dos aplicativos, com exceção do DaVinci Resolve, você não vai usar o teclado e nem o mouse. Então você vai ficar clicando direto na tela. Isso vai agilizar muito mais o seu workflow, o seu tempo de edição que você vai passar ali olhando para a tela. Então o setup ideal, na minha opinião, se você quer editar pelo tablet, é capa teclado mais Apple Pencil, que aí você vai conseguir fazer os cortes todos no touch, e se precisar fazer algum lettering, editar algum texto, você já tem o teclado Bluetooth, e aí você não vai precisar abrir o teclado virtual e perder metade da tela com ele. Então, setup perfeito, na minha opinião, para edição de vídeo mobile em iPads ou em tablets, seria esse. Tablet ali numa capa um pouquinho mais inclinado e um tecladinho Bluetooth, nada mais do que isso. Eu não tenho ainda um Apple Pencil e eu pretendo comprar uma genérica também, não vou pagar R$1.000 numa caneta, porque eu não desenho, então eu não preciso de uma precisão que tem a Apple Pencil. Eu só preciso de uma capacitiva mesmo, só para fazer os cortes ali na hora. Mas eu ainda acho que você fazendo os cortes com a mão mesmo, com o dedo, você tem um pouco mais de precisão, principalmente em cortes mais detalhados, tipo de 1, 2 ou 3 frames, coisa que no Premiere é um ponto positivo. Você consegue dar um zoom gigantesco na timeline e avançar frame a frame. Então isso, por exemplo, no CapCut é um pouco mais difícil de fazer, e esse foi um dos motivos de eu estar usando o Premiere. Mas é basicamente isso, eu adaptei o uso do tablet para minha rotina, e agora a maioria dos vídeos curtos eu tô editando por ele, só que nesse workflow que eu falei, sempre usando o touchscreen mesmo e sem usar o mouse, porque isso acaba mais atrapalhando do que ajudando no caso desses editores mobile, né? Se você for usar aí, como eu falei já, o DaVinci, talvez uma capa teclado seja muito bom, mas caso contrário, eu não vejo muita necessidade de usar uma capa teclado para fazer essas edições, principalmente se a ideia for ser mais ágil, né? Se você quiser editar mais rápido, você acaba tendo que dar muito mais cliques se você usar o mouse do que se você usar o touch. Então a dica é essa, sempre tente se adaptar ao equipamento, porque só assim você vai conseguir ter uma fluidez melhor no seu workflow.